Dona Emília já estava lá. Ela foi direto para a área infantil e perguntou às enfermeiras de emergência sobre seus netos. O médico explicou que o menino estava praticamente ileso e teria alta em 1 ou 2 dias, mas a menina, que teve metade do rosto completamente queimada, precisaria de tratamento para recuperar os tecidos do rosto. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O incêndio começou de forma tão inesperada que nem todos os moradores tiveram tempo de reagir. Aquela velha casa, que deveria ter sido demolida há muito tempo, estava em péssimas condições, especialmente a fiação. No entanto, ninguém esperava um incêndio, muito menos no meio da noite. Em meio ao caos, as pessoas jogavam tudo o que podiam pelas janelas. Os vizinhos notaram que no térreo uma mulher acabava de dar à luz gêmeos. Seu marido, Ricardo, era caminhoneiro e estava fora naquele dia. As chamas consumiram quase toda a casa, mas os bombeiros ainda conseguiram chegar às janelas. Eles encontraram imediatamente os bebês e começaram a passar as pessoas por uma das janelas. Nesse momento, o telhado começou a desabar. Gritando uns para os outros, os bombeiros foram os últimos a sair da casa. Um momento depois, o prédio desabou. As pessoas ficaram tão chocadas que ninguém disse nada. Sob uma pilha de escombros em chamas, a jovem mãe dos gêmeos estava entre a vida e a morte. O menino não sofreu nenhum dano, mas a menina tinha uma queimadura na lateral do rosto. As portas da ambulância se fecharam e o carro foi embora com as sirenes no volume máximo. Ricardo, o pai das crianças, só descobriu o que aconteceu na manhã seguinte. Antes de chegar ao hospital, sua mãe, Dona Emília, já estava lá. Ela foi direto para a área infantil e perguntou às enfermeiras de emergência sobre seus netos. O médico explicou que o menino estava praticamente ileso e teria alta em 1 ou 2 dias, mas a menina precisaria de tratamento para recuperar os tecidos do rosto. Para completar, ele informou que infelizmente, a mãe das crianças não havia resistido e faleceu. Dona Emília ficou chateada, porém, ela sempre foi contra o casamento do filho com a mãe dos gêmeos, que vinha de uma família disfuncional. Seu pai morreu dormindo bêbado na rua e sua mãe trabalhou duro em 3 empregos até morrer jovem. Quando Dona Emília descobriu, não demorou a exclamar que esta jovem não merecia estar com seu filho, que tinha um futuro promissor. Mas, pela primeira vez em sua vida, seu amado filho único não a ouviu. Eles começaram a morar juntos em uma casa que estava prestes a desabar. Ricardo, que tinha formação em direito, não procurou trabalho na área. Sua mãe ficou chateada com a situação. Ela proibiu Ricardo de visitá-la acompanhado daquela jovem. Como resultado, Ricardo parou de visitar completamente a casa de sua mãe. Dona Emília tentou fazer Ricardo ver a razão. Ela não conseguia entender por que seu filho queria viver como se tivesse acabado de conhecer sua primeira namorada. Ela temia que a namorada de Ricardo o mantivesse estagnado e arruinasse seu futuro. O pai de Ricardo, um advogado bem-sucedido que atendia a elite, sempre foi calmo e taciturno em casa. No tribunal, ele se transformava, ganhando muito dinheiro defendendo clientes que tinham algo a perder. Dona Emília insistiu para que Ricardo se formasse em direito e se tornasse assistente do pai, mas a namorada de Ricardo acabou com suas expectativas. Na noite do acidente, Ricardo quis ir imediatamente ao hospital, mas Dona Emília o impediu, revelando que sua esposa havia falecido. Ela queria que seu filho seguisse com os sonhos que ela tinha para ele a qualquer custo. Quando o médico mencionou que o rosto da pequena estava um pouco queimado e que agora ela seria uma pessoa com deficiência, Dona Emília se revelou um verdadeiro monstro. Ela disse a Ricardo que se ele ficasse com a garota, ela não iria ajudá-lo com nada. Ricardo ficou irritado com os pensamentos de sua mãe, então, saiu correndo para a rua, gritando o quanto a odiava. Dona Emília apenas olhou pela janela até perdê-lo de vista. No entanto, Ricardo voltou para a casa da mãe no meio da noite, tão bêbado que adormeceu no corredor. Dona Emília colocou um travesseiro debaixo da cabeça dele, o cobriu com um cobertor e voltou para a cama. Surpreendentemente, Dona Emília conseguiu o que queria. Ela praticamente obrigou Ricardo a preparar os documentos para desistir de Lola, sua filha. Tudo isso só porque a pequena havia queimado metade do rosto. Dona Emília achou que ela seria um fardo no futuro. Na manhã seguinte, Ricardo acordou tranquilamente. Sua mãe lhe disse o que deveria fazer e ele permaneceu em silêncio, até que seu pai lhe deu alguns papéis para assinar. Ele não disse nada quando lhe informaram que o funeral da sua falecida esposa seria no dia seguinte. Durante todo o caminho até o cemitério, Ricardo não disse uma única palavra.
Quando tudo acabou, ele caiu sobre o túmulo de sua falecida companheira chorando. Ele pediu desculpas a ela, implorou que tentasse entendê-lo e o perdoasse por suas falhas. Prometeu que um dia, quando superasse a dor, iria procurar sua filha para pedir perdão. Sua mãe explicou que, a partir daquele dia, ele começaria uma nova vida. Na manhã seguinte, todos descobririam que a mulher havia morrido. Além disso, Dona Emília estava certa de que alguém certamente adotaria sua neta, não havia com o que se preocupar. Ela planejava ficar em casa com o filho por uma semana e depois ele começaria a trabalhar como assistente do pai. Dona Emília fechou a porta atrás do filho e saiu. E então, sentou-se ao lado do marido no banco da frente. Ele olhou para ela e pensou em como era possível que, depois de tantos anos, não tivesse percebido que a mulher ao seu lado era um monstro. Os anos passaram rapidamente. Horácio, seu filho, tornou-se um advogado de sucesso. Ele ganhou o caso de maior repercussão da última década e comemorou sua vitória no melhor restaurante da cidade. Sua avó estava sentada ao lado dele. Ela o orientou e aconselhou ao longo de sua vida. Se não fosse por ela, ele provavelmente não teria alcançado tanto sucesso. Horácio fez um brinde à sua querida avó. Seu avô, já bastante velho, estava sentado perto. Ele nunca deixou de dar conselhos práticos a Horácio. Na realidade, seu avô poderia ser considerado o fundador da dinastia familiar de advogados. O segundo brinde foi para ele. A noite foi maravilhosa. Então, Horácio levantou-se novamente e disse que agora queria brindar aos pais. Infelizmente, sua mãe não estava lá para vê-lo, mas seu pai sempre falou bem dela. Ele tinha a sensação de que sua mãe ainda estava neste mundo. Ele também brindou ao pai por ter estado lá durante toda a sua vida, o ajudando. Ricardo sabia que aquele brinde não seria o último de seu filho. Ele imaginou a cara que sua mãe faria quando Horácio anunciasse que ele e Soraya tinham decidido se casar. Por outro lado, Ricardo sabia que sua mãe iria enlouquecer de raiva quando soubesse, e a história se repetiria, como quando ele se casou com sua falecida esposa. Horácio já deveria ter se casado e sua avó até tinha encontrado uma companheira para ele, uma garota que não era nem atraente, nem inteligente, mas era a filha do prefeito. No entanto, Horácio parecia estar interessado em sua secretária, que era apenas alguns anos mais nova que ele. Ela era bonita e inteligente, mas ainda era uma simples secretária. Para sua avó, era completamente ridículo que um homem como Horácio se casasse com uma garota que era quase uma serva. Horácio estava ansioso. Mas o jovem sabia que assim que ele e Soraya anunciassem a notícia do noivado, sua avó faria um escândalo. Soraya também estava ciente dessa reviravolta iminente, mas ambos tinham certeza de que saberiam como lidar com isso. Enquanto isso, Ricardo observava os convidados com calma. Eram todos pessoas conhecidas. Ele sabia que o fim catastrófico ainda estava por vir. 5 anos atrás, Horácio ganhou seu primeiro caso. Naquele dia, eles foram ao cemitério para visitar o túmulo de sua mãe. Ricardo deixou algumas flores lá. De repente, Horácio perguntou por que ele só trouxe flores para a mãe e nunca para Lola. É claro que Horácio não sabia que sua irmã estava viva, e lhe contaram que a menina havia falecido no incêndio junto com sua mãe. Ricardo não sabia como responder a essa pergunta. Ele não poderia inventar nada nem mentir, mas também não poderia contar a verdade a ele. Então, ele apenas encolheu os ombros e não disse nada. Horácio não insistiu, mas Ricardo sabia que um dia seu filho abordaria esse assunto novamente. Quanto mais velho ficava, mais percebia que havia muitas coisas estranhas relacionadas ao que aconteceu há tantos anos. Ele não conseguia entender por que sua avó nunca parava de culpar sua mãe por todos os males. Horácio era um bebê de apenas 2 meses na época da tragédia. Seu pai lhe contou muitas coisas e ele entendeu que seu pai ainda amava sua mãe. Ele também percebeu que algo estava impedindo seu pai de viver em paz, havia um peso sobre ele durante todos esses anos. Mesmo depois de tantos anos, a culpa e o arrependimento começaram a consumir Ricardo como nunca, foi quando ele começou a procurar por Lola. Logo Ricardo percebeu que sua mãe havia mesmo cuidado de tudo. Os documentos do hospital indicavam que a menina havia morrido, mas Ricardo sabia que era mentira. Ele procurou um médico que estava trabalhando no hospital naquela época. O médico já estava aposentado e disse que também não se lembrava de nada. Infelizmente, apesar do dinheiro que Ricardo lhe ofereceu e dos contatos que o médico ainda tinha, ele não conseguiu fazer nada por Ricardo. Por quase 1 ano, Ricardo enviou solicitações de todos os tipos, procurando as pessoas que trabalhavam no hospital naquela época, mas tudo foi em vão. No final, Ricardo desistiu. Ele já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance.
Talvez Lola tivesse realmente morrido. A tristeza reinou em seu coração e ele mais uma vez parou para pensar na besteira que havia feito. Ricardo sabia que sua mãe havia feito muito por ele e por seu filho, mas estava convencido de que ela não tinha coração. Ricardo continuou a tratá-la como sua mãe, mas não tinha um sentimento comum em relação a ela. Em certo momento, durante um evento importante, Horácio levantou-se de sua cadeira. Todos os convidados já haviam bebido bastante, mas não estavam tão bêbados a ponto de não entenderem que havia chegado a hora do brinde mais importante da festa. Horácio contou a todos as notícias mais importantes do dia. Ele não apenas havia ganhado uma causa importante, mas também havia encontrado sua alma gêmea. Há 3 anos, conheceu uma mulher maravilhosamente impressionante. Durante esses 3 anos percebeu que nunca encontraria ninguém melhor. Assim que Horácio começou seu discurso, a filha do prefeito fixou o olhar em Dona Emília. O jovem falava sobre uma namorada e não era ela, então quem seria? Esse era o pensamento da filha do prefeito. Horácio explicou a todos que Soraya o ajudou naquele caso e que sem a ajuda dela, ele não poderia ter feito isso. Ele continuou dizendo que eles já tinham data marcada para o casamento. Os convidados começaram a aplaudir e deram os parabéns a Horácio. Porém, sua avó empalideceu, mas o avô sorriu, tentando impedir sua esposa de vê-lo. Dona Emília, o que significa isso? Ele está anunciando seu casamento, a jovem perguntou, preocupada. Dona Emília colocou a mão no ombro da jovem para acalmá-la. Na família da idosa, nunca houve quem não lhe obedecesse. Ricardo tentou uma vez quando se casou com sua falecida esposa, mas acabou pagando caro no fim das contas. Então, a filha do prefeito pulou da cadeira. Ela foi tão desajeitada que derrubou a salada que estava na beira da mesa em cima do próprio vestido. A mulher caminhou em direção à saída, derrubando os restos de molho e folhas de alface pelo caminho. Dona Emília correu atrás dela e disse para não se preocupar, pois ela consertaria tudo e ligaria para ela no dia seguinte. A menina olhou para ela com desgosto. Dona Emília voltou para a mesa. A expressão em seu rosto não era boa. Ela disse a Horácio que eles precisavam conversar, mas ele respondeu que já sabia tudo o que a avó queria lhe contar e que conversar não mudaria nada. Disse que faria o que quisesse e que era para ela não tentar atrapalhá-lo. Ele estava vivendo de forma independente e se sustentando há muito tempo. A avó se sentiu confusa e contrariada. De repente, ela percebeu que não era mais capaz de controlar a vida do neto. Foi então que Dona Emília começou a chorar e disse a ele que o havia criado, que tinha feito tudo por ele, que lhe deu educação e agora todo o seu esforço havia sido em vão. Horácio não esperava que a situação se desenvolvesse da maneira que estava e ficou confuso. Ricardo colocou a mão no ombro de seu filho, Horácio, que estava calmo. Então, ele se sentou ao lado de seu pai e perguntou o que estava errado. Dona Emília deduziu que era hora de encerrar a festa. Ela se levantou de repente, virou-se para o marido e disse: "Estamos indo embora. Não me importo em ver como meu neto arruína a vida dele." Ela olhou para Soraya com desprezo e disse que havia muitas secretárias que gostariam de saber o que ela fez para conseguir um noivo como seu neto. O rosto de Soraya empalideceu. Dona Emília, acompanhada de seu marido, estava saindo do restaurante. Horácio a olhou confuso, sem entender como ela se atreveu a dizer isso para sua namorada. Ele abraçou Soraya. Nesse momento, uma jovem se aproximou da mesa. Ela parecia bonita, mas usava um lenço na cabeça e o cabelo cobria metade do rosto. As roupas que ela usava sob o avental eram bem cuidadas, mas pareciam ser as mais baratas. Em questão de segundos, ela pegou os restos da salada e limpou tudo. Ele decidiu conversar com a jovem. "Você deveria tirar esse cabelo do rosto, está totalmente fora dos padrões da festa, mal conseguimos ver o rosto da garçonete, o que os convidados vão pensar?" Ricardo olhou para o filho com reprovação, mas ele mal conseguia se controlar. Naquele momento, Soraya se aproximou. Ela não entendeu por que Horácio poderia ter ficado tão bravo com uma faxineira. Horácio havia bebido tanto álcool que estava ficando mais agressivo a cada minuto. A jovem ficou paralisada e depois levantou a cabeça, revelando que não era mais uma garotinha, mas uma mulher de cerca de 30 anos. Um lado do rosto estava completamente coberto por uma longa franja. Soraya soltou um grito enquanto os outros convidados permaneciam em silêncio. O que eles viram diante deles foi uma cópia pura de Horácio, era o rosto de Horácio na versão feminina. A jovem olhou para ele sem dizer nada. Ele também não disse uma única palavra. Quando ela estava saindo, Ricardo a parou, colocando-se bem na frente dela. Ele olhou para ela sem desviar o olhar. Então,
ele estendeu a mão e tirou o cabelo do rosto dela. A mulher se afastou e colocou o cabelo na frente do rosto novamente. Com lágrimas nos olhos, Ricardo pronunciou seu nome. A jovem olhou para Ricardo assustada e Horácio empalideceu. Ele me conhece, disse Lola. Quem é ela? Perguntou Horácio ao pai. Quando Ricardo explicou quem era a pessoa que estava na frente deles, Horácio não conseguia entender nada. A jovem também não entendia nada do que estava acontecendo. Lola, perplexa e assustada, só queria fugir. Ela saiu correndo rapidamente e ninguém tentou alcançá-la. Aos poucos, todos foram saindo, apenas Horácio, Soraya e Ricardo permaneceram sentados à mesa. Horácio pediu explicações ao pai. Ricardo então contou tudo desde o início. Contou sobre o incêndio. Horácio já sabia, mas não interrompeu o pai, pois ainda precisava entender como aconteceu. Ricardo não tentou se justificar enquanto contava, apenas explicou os fatos. Quando chegou ao ponto em que finalmente começou a procurar Lola, Horácio o interrompeu. Ele perguntou por que o pai não lhe disse, pois juntos teriam uma chance melhor de encontrar informações. Ricardo explicou que não queria que a verdade viesse à tona porque sua avó terminaria seus dias na prisão. Ele só queria ter certeza de que Lola ainda estava viva, que estava morando em algum lugar. De acordo com os documentos que Ricardo tinha encontrado, ele descobriu que naquela época nenhuma criança havia sido transferida do hospital para o orfanato. Então, ele pensou o pior e parou de procurar. Depois disso, Horácio ficou extremamente irritado e decepcionado com seu pai. Ficou sem falar com ele durante um curto período, mesmo depois que Ricardo implorou por perdão. No entanto, Horácio achou que encontrar sua irmã era a maior prioridade, por isso, pai e filho tentaram obter todas as informações possíveis para ir em busca dela. No dia seguinte, o gerente do restaurante lhes deu um endereço e disse que a mãe de Lola estava doente e Lola trabalhava com eles há mais de um ano. Ricardo deduziu que fosse a mãe adotiva de Lola. Um dia depois, a campainha tocou e acordou Lola, que se levantou e foi abrir a porta. Ela então viu os homens daquele dia. Seu suposto irmão e suposto pai. Eles pediram a Lola que os deixasse entrar porque precisavam conversar e ela permitiu. Ficou claro que as pessoas que moravam lá eram muito pobres, mas a casa era limpa e parecia aconchegante. Eles foram para a sala e lá viram uma mulher sentada no sofá. Ela olhou para eles com olhos assustados, já estava sabendo do que havia acontecido. Ricardo a cumprimentou, aproximou-se dela e disse que estava muito grato por ela ter adotado e criado Lola. Ele disse isso com um tom tão profundo e com tanta dor que a mulher imediatamente assentiu. Eles ficaram lá durante um bom tempo. Lola chorou quando soube o que o pai havia feito com ela e disse que precisava de tempo para conseguir perdoá-lo totalmente. Ricardo compreendeu, e mesmo chateado, assentiu e disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Horácio, por sua vez, se ajoelhou e pediu perdão por ter falado com ela daquela forma no restaurante, e expressou sua alegria ao descobrir que realmente tinha uma irmã. Lola chorou e os dois se abraçaram. Sempre que Ricardo via a cicatriz no rosto de sua filha, sentia uma pontada de tristeza em seu coração. Mas prometeu a si mesmo que a compensaria por todos os anos que ficou longe de sua vida. Horácio e Soraya tiveram que remarcar a data do casamento porque Horácio queria que sua irmã estivesse presente como madrinha. Ela e Soraya se tornaram boas amigas. Lola foi tratada na melhor clínica de cirurgia plástica. O resultado fez com que todos ficassem alegres. Mesmo a conversa sendo realmente muito difícil, Lola e seu pai fizeram as pazes. Horácio ainda teve que se conter para não bater no pai, mas no fim os dois se entenderam também. Finalmente, Horácio e Soraya se casaram oficialmente, em uma cerimônia pra lá de especial. Dona Emília começou a chorar e não compareceu ao casamento, na verdade, ela nem foi convidada. Horácio e Ricardo achavam que ela tinha que sofrer as consequências pelo que fez. Ela estava realmente muito triste. Seu fiel marido permaneceu ao seu lado, ele sabia dos erros que cometeu, mas ainda era sua esposa. Em sua opinião, mesmo depois de tudo que Emília fez, ela merecia perdão? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.